Obrigada, presidente, pela presença aqui na RDTV. Obrigada a vocês também pelo convite. Presidente, nos fale um pouquinho sobre as principais bandeiras hoje hasteadas pelo sindicato. Bom, já há muito tempo as bandeiras do sindicato são as melhorias da saúde pública como um todo. E então nós reivindicamos a melhoria das condições de trabalho, que são muito precárias, Ao longo de todos esses anos aí houve um descaso do poder público e levou hoje a essa situação que nós encontramos realmente uma verdadeira calamidade da saúde pública. Então, a nossa principal bandeira realmente são pelas condições de trabalho. Pela valorização do trabalho médico, a senhora citou a questão do caos na saúde, a gente pode fazer inclusive uma avaliação do setor da gestão pública da saúde no Estado. O sindicato apoia a condição que se encontra ou não? Realmente há um momento de crise na saúde pública? Essa crise, ela existe, ela já vem se arrastando há alguns anos, principalmente nos últimos 5 anos, que eu acho que ficou assim bem claro, houveram muitas denúncias e a imprensa mostrou a nossa realidade em relação à saúde pública e essa realidade, infelizmente, é caótica. Diante desse panorama, a classe médica reivindica a melhoria das condições de trabalho, a construção de novas unidades, a carreira de médico e a questão também da segurança. Falando nas bandeiras ainda do sindicato, presidente, a gente viu agora há pouco uma sonora do governador Silval Barbosa defendendo ainda a atuação do secretário de Saúde, Maury Rodrigues. O sindicato já chegou a conversar com o secretário, há essa proximidade, ou de fato é preciso mudar a gestão ali no governo estadual? Não, nós já estivemos com o atual secretário em algumas ocasiões, Ele foi bastante receptivo e hoje nós estamos levando, a ele e ao governo a questão da carreira de Estado para o médico como um meio de realmente resolver a questão da interiorização do médico. Há anos que nós colocamos isso como a solução definitiva, a solução realmente digna, que é criar uma carreira e criar condições nos municípios para que os médicos possam trabalhar nesse local. A Simone Pereira pergunta por meio do chat, presidente, como que o Sindimed avalia a situação do caos em Cuiabá, especialmente no pronto-socorro, que foi alvo de repercussão nacional? O caos em Cuiabá, ele é o reflexo da falta de estrutura da saúde no estado como um todo, porque todos acabam vindo para Cuiabá. Os pacientes de alta complexidade, que precisam de UTI, que são mais graves, todos são, então, trazidos para Cuiabá porque o interior não tem uma estrutura para atender esses pacientes. Então, isso causa aqui uma superlotação, principalmente no pronto-socorro municipal de Cuiabá, que é a única referência que a gente tem para urgência e emergência, e a gente vê esse quadro atual. Qual seria a alternativa para reduzir essa situação de calamidade? É preciso que comece investindo na atenção básica. É preciso que se amplie o número e o trabalho nos PSFs. Quando você tem um atendimento bom na atenção básica, vai diminuir o número de pacientes que são drenados então para a rede secundária e terciária. Então, começa aí. Mas a saúde hoje, ela não tem nenhum setor que esteja estruturado adequadamente. Então, é preciso que seja trabalhado todas as áreas, atenção primária, atenção secundária e a terciária, que é o atendimento da urgência e emergência, a alta complexidade. As unidades de pronto atendimento seriam uma alternativa também? Sim, as unidades é uma grande alternativa, porque elas vão desafogar o pronto-socorro, tirar um pouco dessa superlotação. Agora, nós temos, além disso, é preciso que se construa um novo pronto-socorro, um hospital central, um hospital materno-infantil, que a nossa capital não tem. E são hospitais de referência que atendem todo o estado. Além da infraestrutura física, de prédio, de atendimento, é preciso também melhorar os quadros de pessoal, tanto de médicos, de especialistas, assistentes sociais, de profissionais da área da saúde, de maneira geral. Como que o sindicato tem estabelecido essa conversa com o governo do estado para garantir que hajam menos contratações e mais concurso público para efetivar esse corpo médico? Então, nós temos sido insistentes nesse pedido, Nós já fizemos várias denúncias, inclusive no Tribunal de Contas, no próprio Ministério Público, na Justiça do Trabalho, nós temos ações judiciais pedindo que o governo realize o concurso público e deixe de fazer essas contratações irregulares
porque não dá estabilidade, não dá segurança ao trabalhador da saúde, não só à classe médica, mas também a todos os outros servidores. A terceirização da saúde estaria acontecendo. Isso acontece muito também nos municípios, né, presidente? Como que o sindicato tem atuado nessa questão dos municípios? Então, nós levamos para os municípios, todos eles, a mesma proposta que nós temos para Cuiabá e Várzea Grande. Em Cuiabá e Várzea Grande, em 2009, nós conquistamos a carreira dos médicos. Então, aqui nós temos um plano de carreira que ainda é deficitário, nós estamos trabalhando hoje para melhorar, mas é um modelo de plano que nós queremos levar a todos os outros municípios, junto com o plano de carreira do Estado. Acreditamos que isso melhore a questão, né, de recursos humanos na parte de não só de médicos, mas também dos outros trabalhadores da saúde. O sindicato tem um levantamento do déficit de médicos, tanto no estado quanto nos municípios? Nós não temos hoje um levantamento, é preciso que se faça, na verdade, um estudo mais responsável, mais comprometido. Nós tivemos aí uma CPI da saúde que fizeram vários levantamentos. Em 2009 a gente tinha um déficit muito grande. Começava pelo déficit da estrutura física, de leitos, faltando mais de 2.000 leitos no estado. Se faltam os leitos, faltam os profissionais também para atender a população. Mas nós não temos hoje esses dados numéricos corretos. É preciso que se faça realmente um estudo, até para que a gente defina o número de vagas necessárias. Sabemos hoje que a maioria dos servidores da saúde não são concursados, eles são contratados através de contratos temporários, contratos verbais, contratos por pessoas jurídicas, enfim, várias outras formas que burlam as nossas legislações. Falando então dessa forma de contratos temporários, muitos prefeitos reclamam, muitos gestores reclamam que há proposta sim para médicos irem para o interior, pagando salários altos para início de carreira de 20 mil, de 30 mil, 40 mil reais. Mas os profissionais da área médica se recusam a ir para os municípios. O que acontece? A má vontade dos médicos ou falta de estrutura dos municípios? Então, Thalita, a verdade, a realidade é que é uma proposta ilusória. Essa proposta que os prefeitos fazem desses altos salários, quando eles são questionados sobre o tipo de vínculo, como esse profissional vai ser contratado, se é através de um concurso, se ele terá uma carteira assinada, não tem. A maioria, muitas vezes, são contratos verbais e que não se sustentam. Muitas vezes, nem o primeiro mês ele recebe esse valor combinado. Outra questão importante é o que esse médico vai fazer e quantas horas ele vai trabalhar. Normalmente esse médico vai ser o único do município ou daquela região. Ele tem que ficar disponível 24 horas por dia, sem direito muitas vezes a final de semana para ficar com a família. Ele vai realizar todas as funções da área médica, o que não é correto, porque o médico ele não tem qualificação para exercer, atender a criança, fazer o parto, a anestesia, a cirurgia, né? Não existe isso. O médico ele não sai qualificado da faculdade para exercer todas as áreas. Por isso existem as especialidades. Então é preciso que se defina o que esse médico vai fazer e que esteja dentro da qualificação, porque senão ele pode pôr em risco a própria população. Falando desse multifuncional, profissional multifuncional, os médicos acabam sendo responsáveis por toda a equipe e acaba tendo um conflito com a própria população de não entender que ele tem a especialidade dele. A gente teve casos de médico, teve um caso, inclusive esse ano, de um médico assassinado no interior do estado, lá em Guarantã do Norte. E a senhora falou que houve uma conversa já com a Secretaria de Justiça para garantir segurança aos médicos. Como tem sido esse acompanhamento da segurança dos profissionais da área médica? Sim, nós tivemos algumas reuniões, tanto com o secretário de Justiça quanto com o secretário de Segurança. Nós pedimos, inclusive num acordo judicial no Tribunal de Justiça, no final do ano passado, que fosse providenciado, né, a segurança nas unidades de saúde, porque a gente tem muitos relatos de agressões. E, inclusive, chegando a casos extremos, como foi, né, o óbito desse médico em Guarantã. Né? Nós tivemos uma outra médica também em Guarantã, que foi baleada e que, graças a Deus, ela não morreu. Mas, infelizmente, esse outro colega não teve o mesmo destino. Então, nós pedimos ao secretário que fizesse um convênio com a Polícia Militar, né, e que resolvesse essa questão. Foi aceita a nossa proposta, ele disse que iria viabilizar, mas disse também que existe uma deficiência do quadro também de profissionais, né, de polícia militar. Ele disse que existe um déficit de quase 10 mil policiais no estado e que ele iria fazer um concurso agora, que ia ofertar acho que 2.000 vagas e que isso iria melhorar um pouco.
mas que ainda falta muito para conseguir que tenha uma segurança adequada no Estado. Para encerrar nosso bate-papo, quais são as próximas bandeiras, quais são as próximas reivindicações e ações do sindicato em prol da classe médica? Na verdade, assim, as bandeiras do sindicato, elas não mudaram muito nos últimos anos, porque nós tratamos sempre das condições de trabalho, da carreira que não conseguimos ainda. O governo tem se negado a discutir e a implantar essa carreira dos profissionais médicos. Isso tem dificultado muito, né, a melhoria da saúde. Então, nós vamos continuar insistindo, também lutamos pela segurança e temos essa questão atual aí da vinda de médicos estrangeiros que nós não consideramos necessário. Óbvio que não é impedir que eles venham, mas se vierem, venham como todo profissional vem, revalidando o seu diploma para garantir a segurança, a qualidade do trabalho e que esses profissionais também não vão conseguir trabalhar se não tem condições de trabalho. Se não temos condições para os médicos brasileiros trabalhar, vamos ter para os que vêm de fora? Como que vai essa situação? A própria valorização daqueles que aqui exercem sua profissão. Então, nós acreditamos que todos esses problemas, eles só vão ser resolvidos quando investir na estrutura física, quando a gente tiver condições para trabalhar e tiver uma carreira, né, aos moldes de uma carreira de um promotor, de um juiz, que seja uma carreira digna, que faça aquele profissional fixar no interior e conseguir exercer um bom trabalho, atender bem a população. É essa a nossa luta, é isso que nós queremos. Tá certo, Elza, obrigada pela participação. Obrigada a você.